Dado o continuidade, vamos proceder à entrega da Bíblia. Pastor Ivaci estará neste momento fazendo a entrega do exemplar da palavra de Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Concílio por essa honra, esse privilégio, e cumprimentar a todos, trazendo uma saudação da Igreja Batista de Porté, a primeira Igreja Batista, do qual o Senhor, meu Deus, me constituiu pastor ali daquela igreja. E um privilégio grande, um prazer muito grande, uma honra para mim, porque, irmão Jairo, nós criamos um laço de amizade lá no seminário, o primeiro instante em que nós nos conhecemos lá, e passamos 4 anos ali juntos, nos preparando, sendo burilados ali naquele seminário para enfrentar o ministério pastoral. Para mim é um prazer muito grande. Depois conheci a família dele através dele, o pastor Jeremias, conhecendo através do irmão, agora nosso querido colega pastor Jairo. E eu quero, antes de passar esta, que é a bendita, santa, eterna palavra de Deus, para o nosso novel colega e nobre colega, queria deixar um verso para o pastor Jairo. O texto que eu mais gosto, assim, que eu creio que é um modelo, sou pregar com o pastor, mas o modelo que eu acho assim, que todos os pastores, todos nós, ministros da palavra de Deus, deveria seguir. É o texto de João, capítulo 10, versículo de 1 a 16. Porque é o pastor inigualável que já houve nessa terra, nesse mundo. Jesus Cristo, o pastor. E esse texto, o sumo pastor, pastor das ovelhas, esse texto fala profundamente. E eu estava lendo o livro de John Stott, Ouça o Espírito, ouça o mundo, ouça o Espírito. Ele faz uma menção desse livro e ele tem um capítulo sobre o modelo pastoral que nós deveríamos seguir, que é o modelo de Jesus. Mas eu quero deixar aqui um texto, Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se afarte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Amém? Essa palavra de Deus para todos nós, e agora nós vamos oferecer para dedicar para o pastor Jairo. Não só para ele, mas você também. Aqui Deus está falando não só para o ministro, para Josué, mas para todos nós. E o versículo 165 de Salmos diz assim, que grande paz tem aquele que ama a sua lei, para ele não haverá tropeço. Grande paz tem aquele que ama a tua lei, para ele não haverá tropeço. Eu tenho certeza que para o irmão Jairo não haverá tropeço, porque ele ama esta bendita e santa palavra de Deus. Amém. E aqui a dedicatória do conselho, tá? Eu quero ler, antes de passar a Bíblia para o nosso colega.
Receba, pastor Jairo Pereira da Silva, este exemplar da palavra de Deus, ofertada pela Igreja Batista Memorial, no dia da sua ordenação ao ministério da palavra, à diretoria do conselho. Nós teremos mais uma mensagem musical, um livro musical, nossa irmã Alvira. Logo em seguida nós teremos a mensagem de Deus ao nosso coração. Foi a pedido até da mamãe dele, e ele disse: irmão Alvira, canta, tu és fiel, Senhor. Eu tinha escolhido outro hino, mas tu és fiel, Senhor, é o hino que realmente nos fala a cada dia. Senhor,
Obrigado, irmã Palmeira. Neste momento nós temos a alegria de passar a palavra para o pastor Jeremias Pereira da Silva, que é o orador deste momento tão especial. Sem dúvida que Deus continuará falando ao nosso coração. Pastor Jeremias, sem dúvida alguma, nós seremos abençoados. Abençoados com esta palavra do Senhor que virá ao nosso coração a partir de agora. Uma boa noite a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero de todo o meu coração registrar minha profunda gratidão ao concílio aqui reunido. Eu sei que não é uma praxe o que está acontecendo aqui hoje, que um pastor de outra denominação pregando na ordenação de um pastor da Igreja Batista. Quero de todo o meu coração dizer ao presidente da minha gratidão e a todos os irmãos, que os irmãos me honraram intensamente. De qualquer modo eu não perderia, faria tudo como fizemos para não perder essa noite que para nós, para mim, é de uma profunda alegria ao ver conquistas sonhadas, trabalhadas, choradas por muito tempo, e de poder participar desse momento. Aliás, creio que precisamos ensinar tanto as nossas igrejas quanto a nossa nova geração a dar valor a essas ocasiões, que às vezes o povo da nossa igreja não dá valor a dia de aniversário de consagração pastoral. Um pastor que comemora seus 15 anos de pastorado e a igreja nem faz uma menção, quando deveria fazer uma festa que durante 15 anos aquele homem de Deus continua fiel, não caiu, não desviou, não deixou de honrar a Deus. Essas coisas a gente tem procurado falar com os nossos filhos, e são momentos que a gente não trocaria por um aniversário, por uma festinha, por um comes e bebes. São momentos em que a gente deveria se esforçar ao máximo para não faltar. Nem sempre é possível, sabemos disso, mas pelo menos deveríamos esforçar para isso. Então, fica registrado minha profunda gratidão à Igreja Batista Memorial e à Associação Noroeste, Centro-Oeste, Centro-Norte, por esse privilégio extraordinário que os irmãos têm me concedido. Irmãos queridos, fiquei pensando ali hoje, pensando desde o momento em que, desde a hora que os irmãos me disseram que eu seria quem compartilharia uma palavra nesta noite, que palavras que eu diria a meu colega, pastor, irmão duas vezes, Jair Pereira da Silva. Me lembrei que, quando comecei meu ministério, eu escrevi uma carta a vários pastores pedindo conselhos para o início do pastorado. E uma carta que eu guardo com muita gratidão, mas com muita alegria, ela vem do pastor batista, reverendo Josias, que foi pastor aqui da nossa igreja, primeira igreja batista, que eu guardo com carinho, que ele escreveu um manuscrito, letra bordada, e escreveu dessa maneira: ao móvel pastor Jeremias. Ainda guardo com carinho, já são folhas amareladas. Isso vai pelos idos de 1979, e de quando em vez esses conselhos ainda são novos, Pensei então de ler um texto que vem de um velho pastor, que se chamou a si mesmo Velho Obreiro. Por favor, vamos ficar em pé, vamos abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3.
Eu vou fazer uma leitura dessa tradução, palavra por palavra, que é a tradução como os irmãos têm na mão, ideia por ideia, que é a tradução da Bíblia Viva. Para mim tem sido uma inspiração. Até brinquei com a nossa equipe pastoral da oitava igreja. Olha, vocês deviam comprar imediatamente essa Bíblia, porque de vez em quando aparece o sermão completo, tema, divisão, introdução e conclusão. Você não precisa trabalhar muito. Estamos estudando toda quarta-feira o livro de Esther, a partir do tema influenciando em tempos de crises agudas. E alguns sermões que tive em Esther foi só de ler a Bíblia Viva, completo, cabelo, barba, bigode, ou então pestana, unha, sobrancelha e pé, completo, não é? E eu então vou ler aqui, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e zombadoras, zombarão de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas com eles e completamente más, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Verso 4: atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulhos e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Verso 5: irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Verso 6: elas são da espécie dos que penetram manhosamente nas casas dos outros e fazem amizades com mulheres ignorantes e carregadas de pecados e lhes ensinam suas novas doutrinas. Verso 7: mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, porém nunca entendem a verdade. E os mestres delas combatem a verdade, tal como James e Jambres combateram contra Moisés. Eles têm uma mente suja, deformada e torcida e se rebelaram contra a fé cristã. Mas eles não escaparão impunemente, sempre nisso tudo. Um dia a falsidade deles será notória, como foi o pecado de James e Jambres. Queria agora convidar a igreja para que lesse verso de 10 até verso 13, por favor. Porém, tem seus a minha doutrina, nosso primeiro, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas convicções e ações, mais das quais eu teoria, nem irônico e nem vista, quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou, e na verdade todos que querem padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores virão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas você deve continuar a crer nas verdades que lhe foram ensinadas. Você sabe que são verdades eternas, porque sabe que pode confiar naqueles que dentre nós lhes têm ensinado. Você sabe como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era pequeno, e são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus pela fé em Cristo Jesus. Verso 16: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado com as nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem em todo lugar e a todo mundo. Os irmãos, por favor, podiam ler versos de 1 a 4 do capítulo 4.
Portanto, eu insisto solenemente com você diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrige, repreenda o seu povo quando eles precisarem, encoraje-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus, porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes dizem apenas aquilo que querem ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos sentar? Nessa tradução da Bíblia diz assim no verso 5: você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos, e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo, e não deixe por fazer nada que você deve fazer. Senhor Jesus, nosso Deus, dono da igreja, tem misericórdia de mim, do meu irmão pastor Jairo, e manda uma palavra de fé para o nosso coração nessa noite, para a igreja aqui reunida, em nome de Jesus, por amor do teu nome. Amém. Amém. Será que tem lugar para o ministério pastoral na virada do milênio? Será que tem lugar para pastor na virada desse século, entrando o ano 2000? Se nós olharmos para 2010, estamos aí há 12 anos de 2010, e pastor Jairo começa seu ministério num momento muito significativo do nosso tempo e da nossa sociedade. Estamos fechando o milênio e abrindo outro milênio. Há algum tempo atrás, a palavra pastor significava muita coisa. Uma história verdadeira de um pastor presbiteriano que chegou na cidade do interior e teve que ir na farmácia comprar um remédio, e o homem não tinha troco para o remédio que ele queria comprar, e ele disse: o senhor é novo aqui na cidade? Ele disse: sou, sim, senhor. E o senhor faz o que aqui? Ele disse: eu sou pastor da igreja presbiteriana. E o dono da farmácia disse assim: pastor, não tem problema, o senhor pode levar o remédio, eu vou abrir uma conta para o senhor, e eu vou levar o senhor ali. Foi, apresentou o açougueiro, apresentou o dono da venda, e disse: esse aqui é o pastor da igreja presbiteriana, já abri uma conta aqui na minha farmácia, e você pode confiar que esse é um homem de caráter. O Congresso Nacional do ano passado, de pastores e líderes, promovido pelo reverendo Caio Fábio Filho, ele me pediu para dar uma palestra sobre pastores da graça, cordeiros que vencem lobos. E eu pedi a uns universitários nossos que fizessem uma pesquisa na sua universidade para saber o que é que o povo pensa da palavra pastor. E algumas definições foram de estarrecer. Uma delas é aquele que rouba o dinheiro da gente. Estarrecer. Quando eu falo sobre essas coisas diante da igreja, e falo diante do seu concílio, e falo com você que começa o seu ministério, meu irmão pastor Jairo, a expectativa não é de afundá-lo, mas de trazer consciência. De trazer consciência e de trazer algumas palavras desse velho pastor, nessa palavra que permanece para sempre. E ele começa seu texto dizendo assim para Timóteo: nos últimos dias, sabe porém isto, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra no original é selvagens. Sabe porém isso, pastor Jairo, nos últimos dias os tempos serão selvagens. Ele faz uma descrição da sociedade para nos obrigar a pensar na nossa sociedade. E é claro que eu vou dar uma palavra rápida sobre esse assunto, para desafiá-lo a pensar, a pesquisar e a ver qual é o tempo que Deus chama para ministrar. É claro que Paulo não sabia nada de globalização, nada, mas nós temos a obrigação de saber, porque a moeda da Tailândia cai e o mundo inteiro quebra. E não pense que não atinge a custo de nenhum, porque atinge Belo Horizonte, atinge Anaúba, atinge Córrego de Várzeas,
pequeno lugar de 3.000 habitantes aí aos arredores de Diamantina, atinge todo mundo, atinge a música baiana, que é a música mais cantada no Brasil hoje, inventou a dança do desempregado, e todo mundo está cantando porque o emprego acabou. E aí a revista Vinde fez uma reportagem há 2 meses atrás, como é que a igreja vai viver nessa época de desemprego, como é que vai se sustentar? Tempos difíceis, tempos selvagens, para um pastor que tem a obrigação de liderar um rebanho. Queridos irmãos, eu andei pensando em algumas coisas e tentando observar. São tempos dessa virada de milênio entrando, de intenso materialismo. Materialismo na nossa sociedade, materialismo que atinge a igreja. As pessoas passam a valer pelo que têm, e assim os símbolos de status no meio da igreja se multiplicam em roupa. Gente que gasta um dinheiro violento em roupa, mas que não gasta o mesmo dinheiro com oferta missionária, porque os símbolos de status estão atingindo que a mentalidade materialista invadiu o povo de Deus, mas invadiu o povo de quem nós vamos pregar, a quem nós vamos atingir nessa sociedade. Uma outra definição que me vem lá da universidade é que pastor é aquele sujeito que consegue convencer a Deus de fazer rico. Pode? Pois é. Tempos de materialismo. Há dias atrás, amados irmãos, quando alguém dizia assim: meus irmãos, quero dar um testemunho, eu orei a Deus e Deus me ajudou a ganhar tantos R$1.000, e todo mundo diz amém. Aí a gente diz assim: eu orei a Deus, minhas irmãs, diz uma mulher, e finalmente meu marido, que vem à igreja comigo, já tem 10 anos, resolveu se batizar. E aí a gente diz assim: já era em tempo, afinal de contas esse miserável tem 10 anos que vem à igreja. Nós não damos o mesmo louvor, a mesma expressão de júbilo, nós não vibramos quando a bênção é material, apenas. Tempos de materialismo que envolve o coração do homem e o povo de Deus. Outra coisa que eu quero chamar a atenção do meu amado irmão e colega pastor, a própria situação da igreja. Foi o tempo em que os membros da igreja ouviam só o seu pastor. Foi o tempo. Não enganemos. Quem é que ministra para os nossos crentes é o pastor, não é só ele. Por um lado é muito bom, por outro lado é um desafio. Por quê? Se o crente quiser ouvir um grande pregador, ele não precisa vir na igreja, ele encomenda pelo correio as fitas de quem ele quiser. Ele lê os livros, e não pense o pastor que ele mete o pau aqui no pregador tal e que vai dar certo, porque não dá, porque o crente compra o livro da pessoa e lê e se acabou. Tempos difíceis, tempos de desafio pastoral, tempos em que nós corremos o risco, irmãos, em que pessoas não se tornem membros de uma igreja local fixa. Os irmãos sabem que as grandes estrelas têm a oportunidade e aspas, o dom de lançar paradigmas. Uma coisa bela que está acontecendo no Brasil é que nós temos grandes pessoas de influência na mídia, pessoas famosas se convertendo. E estão aí no Brasil inteiro. Gente como Dedé Santana e outros. Pois uma dessas estrelas se converteu há pouco tempo, um cantor conhecido do Brasil e fora do Brasil, ao ser entrevistado, perguntaram: disseram que você é um cristão? Ele disse: realmente eu nasci de novo, encontrei Jesus como meu Salvador. E ele disse: qual é a sua igreja? Ele disse: eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber de igreja. Eu sou crente, mas não quero saber de igreja. Tempos difíceis, tempos em que daqui uns dias, se nós observarmos bem, haverá crentes que não são membros nunca de uma igreja local. Eles pulam de igreja em igreja de acordo com o cardápio. E conquanto na história da igreja isso foi uma coisa ruim, daquelas famílias que fundaram a igreja e que desenvolveram a igreja, que se tornaram donas de igreja, por outro lado, nós temos uma geração que não tem raízes, que não acompanha gerações crescerem, que não influenciam gerações. É gente que passa um tempo na igreja, muda para outra igreja, e muda para outra igreja, e muda para outra igreja, e daqui a pouco está sem igreja. Eu não estou aqui trazendo condenação, eu estou fazendo uma constatação, que
E é para esse tempo que o irmão é chamado por Deus para iniciar seu ministério. Um dia desse, uma senhora, classe média, média alta, carro do ano, joias, ouro para todo lado, perfume francês, roupa cara, me encontra na rua e diz: pastor Jeremias, eu sou apaixonada com o senhor como pastor, o senhor é maravilhoso. Quando começa essa conversa, vai dar alguma coisa. Falei: pois não, minha irmã e tal. Ela disse, eu falei assim: e como é que é? A senhora é de qual igreja? Ela disse: não, o senhor é um dos meus pastores, eu sou de todas as igrejas. Eu falei: eu me demito do pastorado da vida da senhora, a senhora é irresponsável. A senhora tem que estar no lugar, a senhora não respeita autoridade nenhuma, por isso que a senhora não para no lugar. A senhora tem que parar no lugar para respeitar a autoridade, para ver seus irmãos, para ser confrontada, para dar seu ministério, sua oferta, seu dízimo, e para perceber que viver em igreja local é igual viver em família. Tem coisa alegre, mas tem muita caatinga. Esse é o desafio. Eu só coloquei algumas coisinhas sobre a igreja. Vamos caminhar depressa, porque eu tenho que explicar o texto aqui, senão você vai desanimar. Outra coisa, meu irmão: família. As famílias estão misturadas. Era raríssimo. Também não estou falando para machucar, nem para ferir ninguém. Era raríssimo que a gente tivesse mãe solteira ou pai solteiro dentro da igreja. Hoje começa a se multiplicar. Famílias misturadas no meio da igreja. Ela, do seu primeiro casamento, ou do segundo, ou do terceiro, casada com ele, que vem do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro, filhos de uma outra mãe, vem para dentro desse casamento, filhos de um outro pai, e assim a gente tem famílias misturadas. E louvado seja Deus que nós temos que pregar para esse povo, e é esse povo que nós vamos pregar, e é esse povo que o Evangelho vai trazer, e é esse povo que vai adentrar nossas igrejas, e é esse povo que nós somos chamados para pastorear nessa virada de milênio. Como que será os desafios, tempos difíceis, tempos selvagens? Eu diria ter convertido todo mundo bonitinho, mas não é assim, não é dessa maneira. O modo como a família está se estruturando hoje, e aí, meus irmãos, pasme, nossas famílias que deviam ser lugar de cura, se tornou lugar extremamente solitário. Filhos que não respeitam pai e mãe, filhos que tratam pai e mãe na maior grosseria possível, filhos de adultos que não respeitam pais e mães idosos, que tratam com casco tudo, que xingam, que maldizem, que ficam de mal, que ficam sem conversar, e no dia que pai e mãe morrem, eles choram, nem sei porquê, à beira do caixão, quando o tempo inteiro que tinham para tratar bem, não trataram. Família que Deus criou para viver com companheirismo. Agora, irmão, se nós pegarmos, sumiu! Ninguém mais convida o outro para um café, para um lanche. E um dia desse, numa cidade grande, eu disse: gente, se você não cozinha mais em casa, tem uma família da nossa igreja, tem 10 anos que eles não fazem nem café em casa. Eu disse: então leva alguém para comer com vocês na comida aquilo, por favor. Para exercitar um pouco desse dom de hospitalidade. Queridos irmãos, e aí o que acontece é que essa sociedade nossa, da virada do milênio, se torna uma sociedade assim, onde nós vamos ministrar, onde nós somos chamados para pastorear. Os tempos são selvagens. Eu quero falar só de uma coisa mais, poderia falar de mais umas 10, desse tempo de pós-modernismo, a erotização crescente. A erotização crescente na nossa sociedade. Qualquer criança de 6 anos já viu os seios de uma mulher de fora. Qualquer criança de 6 anos. E não é porque está alugando filme pornográfico, não. É porque o menino está assistindo o desenho das 10 horas da manhã, e aí então aparece uma chamada do filme das 9h30, 10 horas da noite, e em 5 segundos a imagem aparece. E não adianta a gente achar que não está acontecendo, gente. E não adianta achar que está acontecendo. Nós disciplinamos pessoas que fumam e bebem, e eu sou contra isso mesmo. Mas as mulheres que sensualmente aparecem na igreja, de alcinha, de bustier e de roupa transparente, não são disciplinadas. Santos irmãos e santas irmãs,
a erotização crescente, mulheres e moças que se assentam nos nossos santuários e tentam puxar a saia, puxar onde não tem pano, gente, não tem jeito de puxar, entendeu? Tem que ter cuidado, porque o cara puxa e vai para tudo. Entendeu? Vai ter que ter mais cuidado. A erotização crescente, meus irmãos, tudo, e outdoor, com mulher desnuda, tudo aí na nossa frente, estampado, e a erotização está tão intensa que atinge a vida do povo de Deus. E aí os reflexos disso estão aí na nossa frente, os reflexos da infidelidade que antes a gente nunca ouvia falar, que se manifestou no meio do povo de Deus, atingindo o povo de Deus. Moças que jamais imaginaríamos que engravidariam do meio da igreja, aparecem aí grávidas. Casais que tinham tudo para viver bem, com 2, 3 anos o casamento já acabou. A força da erotização é nesse tempo, pastor Jair, que nós somos chamados, nesse tempo da virada do milênio, que Deus o coloca para ministrar. Vamos parar aqui, senão nós nem vamos ver os conselhos, o irmão não volta para os que mano. Nós queremos que o irmão volte, não é verdade? Mas isso é uma constatação. É para que a igreja abra os olhos, para que a igreja reaja. Quando o pastor chama a igreja, oferece a oportunidade da igreja estudar o que está acontecendo. Eu só queria dar esse toque. Irmãos, nós vivemos numa sociedade cada dia mais instruída.